Olá, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais uma programação de qualidade desta nossa BDB Cultural, essa programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil Maria da Conceição Moreira Salles. É sempre bom lembrar que a BDB Cultural é uma iniciativa do governo federal, por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a BDB, e por meio de um termo de colaboração com a organização social Voar Arte para Infância e Juventude, e essa nossa agenda, esse projeto lindo, vai até o ano que vem, vai até 2022. É importante também dizer que a nossa programação de hoje traz um toque muito especial. No domingo que vem agora, no próximo domingo, segundo domingo de maio, teremos a comemoração do Dia das Mães. E dentro da nossa programação, nós temos um quadro chamado Mulheres Empoderadas. E nós quisemos fazer uma programação especial que casasse as duas coisas. E nesse sentido, que tanto para lembrar o Dia das Mães, para homenagear as mães, assim como para dar um toque especial no nosso Mulheres Empoderadas de maio, nós resolvemos trazer a história de Glorinha, Maria da Glória Nascimento de Lima, a Glorinha, que é considerada a mãe das mães, é uma mãe que já adotou mais de 2.500 crianças, que acolheu, ela que foi fundadora de um lar para crianças, o Lar da Criança Padre Cícero, em Taguatinga, Distrito Federal, usou os traumas da própria história para fazer o amor florescer. E é muito importante dizer que a Maria da Glória Nascimento de Lima, a Glorinha, como todos a conhecem, não sabe qual é o dia de seu aniversário, nem sabe quem são seus pais biológicos, viveu acolhida por uma igreja, por uma família com uma verve violenta, por muitos anos não soube o que era ser amada. Hoje em dia, ela é o coração de amor de uma casa que acolheu mais de 2.500 crianças em situação de abandono. Em vez de semear raiva pelas provações que teve tão cedo, ela teve que passar por tudo isso, ela decidiu transmitir cuidado e impedir que outras crianças passassem pelos sofrimentos que ela passou. Mas para falar tudo isso, né, a história dessa mulher de 75 anos, que abrigou a primeira criança aos 8, nós vamos recebê-la com muito carinho nessa agenda que recebe mulheres fortes e bem-sucedidas. Esta mulher que se considera muito rica, porque afinal de contas vive amando. Recebemos aqui nossa querida Glorinha. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Marco, que prazer. Muito prazer em você te ver e estar aqui conversando com você. Olha, o prazer é nosso. E para participar da nossa conversa com você, eu pedi aqui um reforço especial do nosso curador literário do projeto, do nosso programa BDB Cultural, o Tagore Alegria. Tudo bem, Tagore? Tudo ótimo, Marco, tudo ótimo, Glorinha. Primeiro que já quero agradecer por esse momento, poder estar com a Glorinha aqui, né? E uma pessoa que ensina o que é amar ao próximo. Então, fico muito feliz, Glorinha. Obrigado, Marcos, obrigado. Olha, inclusive, eu acho que vamos fazer juntos aqui, Tagore, você que é o editor que trouxe à luz este livro aqui, A Casa da Vida, da Adriana Cortland, que conta a história da Glorinha. Para quem ainda não conhece, quiser descobrir, saber mais dessa história tão bonita e tão complexa que a gente traz aqui e vai dividir com vocês. Agora, vamos abrir com você. Que primeira pergunta você queria fazer? Aproveitar a oportunidade, já pensando aí no nosso quadro das Mulheres Empoderadas, e assim também no Dia das Mães. O que você gostaria de começar perguntando para a nossa querida Glorinha? Glorinha, não sei se você sabe, mas a minha mãe também é pernambucana, assim como você.
E eu gosto de chamar, eu acho que eu e o Marcos gostamos de chamar de a mãe das mães, né? Obrigada. Porque ser mãe de tantas crianças e passar esse amor para elas, porque o que eu estava falando, por que você me ensinou o que é amar? Quando eu li o teu original, feito pela Adriana Cortland, né? E aí nós somos todos conectados, eu fiquei impressionado pelo esse seu carinho com as crianças. Porém, eu sei que esse teu carinho, ele veio lá de trás, da tua história, quando você era uma pequena. Como é que era ser mulher lá naquela época? Da onde que veio esse amor crescente para querer acolher tantas crianças, tantas histórias, e às vezes tantas histórias difíceis? Conta um pouquinho pra gente dessa tua caminhada para chegar onde você está hoje. Tá, Tagore, é que naquela época, realmente, a mulher era muito submissa. Quando nascia, tinha uma criança, já era assim, vai crescer, vai cuidar, né, cuidar da casa, vai lavar, vai passar. Já tinha, em vez de falar do que nós falamos hoje, de ir para a escola e se formar, não, era para trabalhar mesmo, ir para a roça. E era assim, a conversa, aquilo que nós ouvíamos. E principalmente a menina, que ficou sem mãe, não tinha 3 anos, 2 anos e meses, e que o pai ficou com 6 filhos, numa situação assim de miséria mesmo, e ficou sem ter condição. Então, eu acredito que ele amou muito cada um e colocou, deu nas casas, saiu entregando, botou no caminhão de Romeiro e mandou dar para quem quisesse, mas eu acredito que era para não morrer de fome mesmo, porque não tinha condição. E a nossa visão daquela época, né, como as minhas irmãs mais velhas, era de pegar uma menina para botar na cozinha, para trabalhar, tudo era para explorar, era uma exploração muito grande. E vivia muitas crianças na rua, também pedindo e sendo molestada. E sei que é uma visão dessa, não é uma visão boa, né? Uhum. E eu tive a sorte de ser colocada na porta de uma igreja e o padre não podia ficar comigo, franciscano, Frei Gesualdo, que morreu já há 8 anos, Deus a tenha, e ele entregou para o vizinho. Aí foi isso. Para um homem, não teve filho, a mulher era doente mental, foi muito difícil, uma situação muito comprometedora para uma criança, né? Mas aquele amor grande, 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 que dentro de mim eu tinha para servir, desde de pequena, eu ficava no asilo dos velhos, que era vizinho, para dar água para os velhinhos, pedia o cabelo de velhinho desde 6 anos de idade, ia para a roça, mas meu pai, e lá eu peguei uma criança. Eu, com 8 anos, peguei uma criança que deixou, que a mãe não era boa da cabeça, era também doente mental, e deixou trancada dentro de um casebre, chama casebre, bem pequenininho, de uma palhoça. Eu abri o batente com o pau, tirei, passei por baixo do batente e tirei a criança e levei para casa. Então, aí começou assim, o começo da história, porque o amor e lutar com aquela criança doente, e eu fiquei assim, uma criança bem, bem, bem moreninha, linda, eu sou assim, apaixonada, e foi isso, começou aí, e minha história de sofrimento, porque eu protegia essa criança e eu era uma criança, mas eu tinha um amor muito grande e começou, essa história foi com essa criança. E teu pai aceitou isso? Ele, no começo, disse: minha filha, vai dar muito trabalho. E ele trabalhava, era coordenador da Ordem Salesiana, e ia para os salesianos, nos sítios, nas fazendas, e tinha que me levar. E quando foi a história mais dolorosa, foi eu ter que ficar, porque não podia levar a criança, e sofrer, e apanhar muito. A mulher dentro de casa, eu sofri muito. Apanhava muito, viu? Não porque aprontasse, não. Era por causa da menina, que ela já não gostava de mim, de criança. E eu levei mais uma criança. E foi dentro desse sofrimento, dessa tribulação, que o meu amor foi maior para pegar a criança.
Aí saí pegando mais criança. Saí pegando mais criança. Então, era para mim, era uma alegria muito grande. Não era como um brinquedo, que era menina, mas aí eu me divertia. Eu tinha alguém para dormir comigo, eu tinha alguém para cuidar, e foi assim, entendeu? Aí fui pegando outras crianças. E isso foi assim, você estava lá em Pernambuco, e como é que você chegou em Brasília? Não, eu estava em Pernambuco, mas meu pai deu em Juazeiro do Norte. Ele deu aos filhos, me deu lá no Juazeiro, deu outras em Minas, por Minas, é assim, tipo um viajante sem rumo, e deu um em cada lugar. E eu deu era um menor. dos seus irmãos, né? Cada um dos seus irmãos, ele foi dando na medida da viagem, né? Foi. Aí chegou em Juazeiro e me colocou na porta da igreja, porque as pessoas olhavam, não, ela é muito pequenininha, vai dar muito trabalho, queria maior. E eu, assim, toda doentinha, as outras eram louras, os olhos muito azul, e eu tenho os olhos, não tem cor não, os olhos de mel. Então o povo queria a menina mais assim, maior. E era o Patim Frei. E o Patim Frei findou na porta da igreja, o padre me pegou e deu para o vizinho, que não tinha filho, mas era um homem muito bom, que era agregado. Meu padre Cícero pegou ele era da igreja dos franciscanos, ele chamou os franciscanos para lá, para dar bens do padre Cícero. Era um homem muito decente, dos primeiros lá de Juazeiro. E os franciscanos, a Ordem Salesiana, fundou lá a Ordem Salesiana em Juazeiro, e foi assim. E eu fiquei com esse homem porque podia ficar em casa. Aí com a menina eu tive que ficar em casa, e foi onde foi o meu sofrimento maior, até a menina ficar maiorzinha, né? Eu fui cuidar da menina. E aí você ficou até quantos anos? Fui pegando outra, peguei uma Maria da Penha, né, que morava perto, numa casa do meu pai, muito pobre, a mãe dela, e tudo, peguei. A mãe dela, ela já veio aqui, ela trabalha em Fortaleza, o marido dela trabalha no Banco do Brasil. Quer dizer, eu fui pegando, com 12 anos eu tinha já 4 meninas. Então, foi bem difícil. Mas esse teu pai, que você chama, né, o seu novo pai, aceitava, né? Como é que fazia padrinho, isso? Eu chamava ele de padrinho, mas ele era como meu pai, mas já era grandinha, e eu apanhava se chamasse ele de pai da senhora. Então, ele foi aceitando, porque ele via ele trabalhava na Ordem Salesiana, coisa salesiana, que ele se doava, não trabalhava, ele era voluntário, e levava as pessoas para as fazendas, né? E agregava as pessoas. Eu fazia muita casa para os pobres. Então, eu ia para as casas, aquelas casinhas arrumadinhas, e ele dava as casas para aquelas pessoas pobres que chegavam em Juazeiro, de romaria, e não podia voltar, e ele agregava aquelas pessoas. Era um homem muito bom mesmo, né? Um santo homem chamado lá. E foi assim que eu fui aprendendo também, e me acolhia. Era minha mãe quem me dava banho, era quem cuidava de mim, picava meu cabelo, era ele. Entendeu? Que legal. E aí, beleza, foi crescendo, e aí o que aconteceu? E a sua história para chegar aqui em Brasília, o que aconteceu? O que aconteceu que você teve que sair de lá? Meu pai morreu, eu fiquei aos cuidados do juiz, ele botou essas crianças num orfanato, na época. Você e as crianças não foi para o orfanato? Não, eu fiquei no hotel de Dona Maria, que era o hotel que o juiz, ele ficava chegar do Juazeiro, ele ficava lá nesse hotel, vizinho ao cartório, que lá não tinha, sabe, juizado, era o juiz, ia ficar no cartório para atender as causas. Então, ele ficou comigo, eu já estava com 12 para 13 anos, e as crianças foram para o orfanato Jesus Maria José, de Madre Nelly, em Juazeiro, ainda existe. Então, foi assim, e fiquei lá até completar 18 anos. Com 18 anos foi que eu casei com meu primeiro namorado, né? E de lá eu tive 3 filhos e decidimos vir para Brasília, porque eu tinha um sonho grande, algo grande dentro de mim, explosivo mesmo, de
e pegar essas crianças, de ajudar. No Juazeiro não tinha, eu bordava, costurava para as fábricas, mas o dinheiro não dava. Meu marido também tinha uma venda, a venda também não dava, e eu tinha uma visão assim de sair dali para fazer esse projeto de vida. E vim para Brasília. E foi. E é interessante, né? E veio para Brasília e já veio, né? Você já veio, eu vou mostrar aqui para as pessoas aquela casinha que era a sua casa quando você chegou em Brasília. Era um barraquinho, era um barraquinho de chão batido. Esse aí foi meu e olha aqui, santo marido. Pois é, esse barraquinho o Santo mesmo. Marido tem nome, né? O Santo Marido tem nome. Tem nome Israel. Israel Saturno de Lima, Israel. E aí a gente está falando, né, ô Glorinha, porque hoje as pessoas enfrentam tanta dificuldade, né, e às vezes querem desistir até de viver, né, e você é um exemplo de superação de todas as dificuldades, né, querendo ou não. E que mensagem que você traz para que as pessoas não desistam? Para que as mulheres que estão aí passando por essas dificuldades, agora, o que você acha, que elas fazem para poder resolver? Agora, eu, assim, na minha visão, a vida é um presente de Deus, é algo sublime. Você nascer, existir, tem uma centelha de Deus dentro de cada um ser. E esse ser, ele tem que olhar para dentro de si e ver a beleza que Deus criou, que é o homem. É tão belo o homem, essa criação que Deus fez, né? E ser mãe é de uma beleza tão grande que ele também queria ter uma mãe. E nessa sabedoria de Deus, o que ele fez? Ele queria uma mãe. Então, veio o Espírito Santo, e que é essa história que nós temos de luz, divino, foi dado por Deus, né? Escolheu uma mulher para ser mãe. Uma criança, uma menina de 14 anos. E ela recebeu a luz de ter esse filho, porque Deus também queria uma mãe. Esse filho de Deus, Jesus, e a mãe Maria. Então, nós temos que nos olhar para dentro de nós e ver a grandeza que nós somos. Não importa se está descalça, não importa se está de roupas igual, fina, boa, porque isso aqui nada nós levamos daqui. O que importa é o que nós temos dentro de nós, que é dado por Deus, esta luz, esse espírito que nós temos, que cuida de nós e que vamos subir para Deus colocar no lugar que Ele acha que nós merecemos. Então, é isso que eu acredito. Porque às vezes as pessoas dizem que não aguentam a dor, né, Glorinha? E as mulheres hoje passam por tantas essas coisas. Você teve um casamento abençoado, mas até chegar lá, a dor, você sabe falar o que é dor, não é verdade? Sim. A dor de ausência, a dor de abandono, a dor de fome, a dor de dormir no chão, a dor do frio, tudo isso é uma dor grande. E a dor de chegar numa cidade como Brasília, ser roubada tudo no caminho, que o cara levou tudo, que trouxe nós, roubou, ficamos também dormindo no chão. Eu, meu marido e meus 3 filhos. Então, é uma dor muito grande de você ver seus filhos dormindo no chão, eu e meu marido cobrindo ele com o corpo, porque fomos roubados. Mas nada disso tirou o nosso amor, a nossa garra. Ele continuou firme, e olhamos um para o outro e disse, e agora, meu filho? Eu falei, eu sou mais assim, mais acesa, né? O que é que nós vamos fazer? Me diga. Ele disse, você escolhe. O que você quiser fazer, eu estou com você. Então, eu digo, então você fica com as crianças que eu vou trabalhar. Aí ele disse, como? Eu disse, eu vou trabalhar. Aí fiquei uns 2 meses em uma casa, a mulher saía, vendia roupa e tudo, e eu fiquei lá. Aí ela disse, você quer vender? Você é muito bom, não quer vender para mim? Eu disse, quero. Aí comecei a vender as roupas para ela, aí depois aluguei um barraco,
arrumei um dinheirinho da passagem e vim de volta a Juazeiro. Eu tinha uma casa e empenhei minha casinha e levei as confecções para vender eu mesma. Então, foi isso o começo. Foi difícil os 2 meses, mas foi aprendizado para mim saber o que realmente era isso que eu queria e foi isso que eu fiz. Porque eu não podia também me empregar numa casa. Eu não tenho esses dons, que é um dom a pessoa cuidar da casa, de tudo. Eu não tenho esses dons de culinária, era meu marido que tinha, eu não tenho. Mas de trabalhar na rua, de garra, eu tenho. Então, foi isso, fui ser vendedora ambulante nas portas, na rua, e fui catando os meninos, porque foi isso meu objetivo de vida. Cuidar amor, carinho, com a barriga cheia. Porque só amor, beijar e o carinho não dá muito, não. Tem que dar alimento, dar condição. Ô, Glorinha, amor com fome não é bom. É verdade. Ô, Glorinha, ô, Glorinha, e aí e a história da primeira criança aqui em Brasília? A primeira criança em Brasília, é tantas histórias que não dá para contar. As mães, dona Glorinha, fica aqui com meu filho, porque eu vou levar, vou na rua, vou no hospital, levar outro. E quando dá fé, as mães não voltavam mais. Via que eu gostava muito de menino, eu ajudava, saía dando saquinho, coisinha de doce, né? Sempre eu tinha balinha e doce para dar a crianças que eu via na rua, né? E perguntava de onde era que eles moravam, cadê sua mãe, meu filho, por que você está aqui na rua? Eu me interessava pela vida da criança que estava só na rua. Às vezes levava de volta para a casa deles, eu tinha esse interesse grande de saber o que é que ele estava fazendo na rua. A rua não é um bom lugar para criança. Você tem que ficar com sua mãe. E quando chegava, me dava com uma história terrível de miséria, de alcoolismo, né? Essas coisas, né, de drogas, que ainda já existia na época, não era essa droga mais fina, mas existia, que era o álcool, né? E ela, aí com a criança sem ter condição, dizia, a senhora leva essa criança. E foi assim. Eu fui pegando de 5 de uma vez, de 3, foi ainda sem ter um lugar. Aí depois Deus me deu a graça. Não tinha medo? Você não tinha medo? Por exemplo, você pegava a criança, você já não tinha muito. Você não tinha medo de não ter o que dá para eles de comer? Não. Esse medo não existia em mim. Não sei se era porque eu era inconsequente, ou eu ignorava isso, ou porque eu tinha muita fé. E meu pai dizia que todos que nasciam já vinha com o seu ganha-pão, já vinha com o seu alimento. Ele dizia, tanto, minha filha, que o neném, a mãe já dá de mamar, até ele poder comer qualquer coisa. Então, Deus é quem nos dá. E eu, com a minha fé, e que eu tenho, e eu sei que quem nos dá é Deus. É só você ter sintonia com Ele que as coisas Glorinha, acontecem. É engraçado que quando você diz isso faz para mim todo sentido, né? Você fala, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar, né? Deus, quando coloca alguém na terra, já dá o pão para ele, né? E o primeiro pão é o da mãe, né? E é o leite da mãe. E eu sou prova, né? Vejo que isso só floresceu na sua vida. Hoje, o Lar do Padre Cícero hoje é uma grande estrutura. Para quem não conhece, possa conhecer. É uma coisa linda. É um resultado de amor e de amor de uma família, né? Porque vários dos seus filhos passaram também a continuar a sua mensagem, o seu trabalho. Hoje você tem uma estrutura hoje de quantos... Como é que é a estrutura de hoje, Glorinha? Para as pessoas saberem que saiu daquele barraco e hoje o que você construiu? Hoje eu tenho uma casa grande que tem condição para 120 crianças, mas depois da reordenação institucional da vara da infância com o estatuto, agora é só 20 crianças, mas sempre eu tive. O abrigo, esse é o abrigo. Agora, a creche, 650 e 60 crianças, até o ano passado, né? Uhum. Entendeu? Então, tem a creche, porque eu pensei muito na creche, devido às crianças não saírem do colo da sua mãe,
e que elas podiam trabalhar, e com as palestras, tem minhas filhas agora que é muito acima, 10 mil vezes do que eu, porque elas aprenderam, têm uma cultura, formou-se de pedagogia, formou-se também nessa área, e elas é quem toma conta. Então, essas crianças têm, assim, muito mais, e essas mães têm palestra, e tem onde deixar seus filhos para que elas possam trabalhar tranquila e receber sua criança. Eles vêm sem comer, sem café da manhã, muitas vezes sem café da manhã. E tomam café lá na creche, tem o lanche 5 refeições no dia, e sai banhada, cheirosa, bonita, mãe amando, beijando, que vai pegar aquela criança daquele jeito. E é interessante isso, né? Porque uma creche é algo tão importante para quem trabalha, e hoje a condição da mulher é uma condição diferente daquela, né? Você já tinha isso, né? Você não era mais aquela mulher que ia ficar em casa cuidando da casa, etc. E hoje a realidade das mulheres são essa, elas precisam de um lugar que elas tenham confiança para deixar o seu filho, né? Porque, né, o governo não dá, mas você se dói com essa história, né? E isso dá a possibilidade que a própria família consiga ter mais renda e preparar um futuro melhor para aquela criança. Eu entendi, Glorinha, que você tem meio que como se fosse um pequeno orfanato e você tem a creche. Sim. É isso, não é isso? Eu tenho o abrigo, que hoje chama-se abrigo, né? Mas orfanato é o abrigo. Tá bom. E tenho 3 unidades. A creche Sonho de Criança, a Macaúba, que é a CEPI. Na Macaúba tem 176 crianças na Macaúba. Na creche Sonho de Criança tem 247. E a outra, que é aqui, onde eu tenho o abrigo em cima e tem a creche de braço, 246. Glorinha, 3 unidades, 4 unidades. Glorinha, só para as pessoas entenderem, quem está aí do lado dela é também uma grande figura, é uma das suas filhas, né? A Meire, que é também a comandante junto com você, né? E que te ajudou, né, a expandir e a meio que profissionalizar. Porque para chegar onde você está, né, Glorinha, e hoje tá com um pouco mais de paz, apesar de você sempre, né? E eu sei que, por exemplo, toda essa estrutura, você nunca gostou, né, de ficar pedindo, as pessoas realmente chegam e te ajudam aí, né? E sempre aparece gente que pode vir te ajudar, né? O Marcos Linhares é um desses que é um colaborador, Adriana Costa, nossa amiga Patrícia Alcântara, né? Que são vários e tantos outros. Esses são os poucos que eu conheço, mas eu sei que tem muita gente que também te ajudou. Mas para chegar nessa coisa toda organizadinha, muita coisa aconteceu, né, Glorinha? É muito trabalho. O trabalho é grande. E meus filhos eu coloquei para estudar, todos se formaram. Graças a Deus eu consegui formar 22 na universidade, pagando, porque não conseguimos, né, a universidade que fosse grátis, porque eles tinham também que trabalhar, só podia estudar à noite. Mas todos se formaram em todas as áreas, e tem assim uma estrutura boa para dar os serviços deles também em termos de colaboração, de fazer palestra, outros amigos nas famílias, porque as famílias também têm que ter uma visão diferente de crescimento. Enfim, a gente tem que ajudar de todas as maneiras, não é só encher a barriguinha do menino e tudo, tem que a mãe crescer, os pais também crescer. Esse é o nosso carro-chefe maior, é do crescimento da família, entendeu? Glorinha, entendo. Sim. E é uma das coisas que eu gosto, assim, a gente está dentro hoje aqui estamos falando de mulheres empoderadas, mas a gente não pode esquecer da grande participação do seu companheiro, o Israel, meu marido, né? Que é também parte fundamental, né, dessa tua estrutura. E como
como esse casal, né? Vocês, eu acredito, como casal, né, tiveram muitos embates, né? Por exemplo, eu sei que você, né? Como é que foi isso? Como é que esse casamento durou tanto tempo e através com tantos... Aí eu falo, tem tantos casais aí que tem tudo na mão, não é verdade? Que não passaram por um milésimo do que você passou e se separam, né? Que vem trazer. Como é que vocês conseguiram essa harmonia? Como é que você vê essa sua relação entre o Israel e você? Olha, isso aí as pessoas vão dizer que é, sabe, é corriqueiro, todo mundo fala isso, mas não. Isso aí é um grande amor. É um amor grande desde da nossa juventude, desde que nós namoramos, e ele realmente, não era o sonho dele, como ele fala, não é o sonho dele botar criança dentro de casa, o sonho dele era ter os filhos, nós juntos, mas não era. E lá dentro dele ele sofreu também, teve os sofrimentos dele, mas ele o amou, o povo falava assim, eu tenho muitas passagens que o senhor chegou aqui, mas Rael, por que você está aqui nessa casa cozinhando, chega o sol pingando, não foi o fogão de lenha, lá embaixo tem um fogão de lenha, que ainda, né, tem o fogão de lenha, e você fica cozinhando para tanto de criança e nas famílias, para poder a gente juntar as famílias, a gente fazia um dia no mês de um almoço, de uma galinhada, uma feijoada, todas aquelas famílias vinham para poder falar e para poder mostrar, né, na prática, né, esse trabalho, para que eles cuidassem dessas crianças. Enfim, o meu marido uma foi... conscientização, né? Eu não sei muita palavra, não, mas para que elas acreditar no que nós estávamos falando, que tudo era possível, né? E foi isso, meu marido, ele contribuiu com tudo, porque era meu apoio, ele era o meu, sabe, assim, a minha sombra, de eu me esquentar. Meu marido é muito carinhoso, muito, muito, muito caseiro, ele não gostava de sair, de nada, era fazendo trabalho. Olha a profissão dele, marceneiro. Nós tínhamos uma marcenaria, fazia as coisas, aquela calma, ensinava para os meninos grandes a marcenaria, fazia vassoura, contribuía, fazia rodo, essas coisas. E cuidava da alimentação. Às vezes eu nem sabia que não tinha nada para fazer, ele dizia, pode deixar, minha filha, eu dou um jeito. Ia lá no mercado, pegava umas verdurinhas, umas coisas, fazia um mocotó de boi, pegava limpo, aquele limpo, tirava os ossos para ninguém ver e fazia aquele caldo gostoso, aquela sopa, e todos comiam tão bem. O tempero dele era assim, de tanto amor. O povo dizia, mas como é que o senhor cozinha tão bem? Ele disse, porque eu amo. E meu amor vai para a comida. E era isso que ele falava. E realmente, eu fui privilegiada. Tive um homem companheiro, tive um homem irmão, quando eu precisava de um irmão, ele era meu irmão, que eu não tinha irmão. Quando eu precisava de um pai de colo, eu tinha uma figura de um pai nele. E um grande amante. Então, eu tinha um homem completo, viu? Que é fantástico. Pois é, que Deus o tenha, que Deus o tenha, fico feliz de eu ter podido conhecê-lo. E aí eu vou te perguntar, Glorinha, e as crianças, quando iam para aí, elas não se revoltavam por estar nesse lugar? Como é que você fazia para que as crianças, a gente tem tanta história, né, que as crianças não se adaptam nos lares, e como é que você fazia isso? É porque eles tinham liberdade, a porta estava aberta, se eles quisessem ir para a rua, podia ir, e eles não iam. A pessoa não gosta de se sentir preso, tolhido ali, sem sua liberdade. Ninguém, nem a criança, nem o ser humano nenhum gosta de estar acorrentado, preso, ou portão fechado. Eu dizia, meu filho, o juiz trouxe você para cá. Agora, você não está preso, você tem toda a liberdade. Aí, eu posso ir comprar uma coisa lá na venda? Eu digo, pode, você está livre. E você volta para casa. E se você não quiser estar aqui, fale que você volta. A porta está aberta. Eu quero que você esteja aqui gostando, amando. Você não está preso. E na hora que você quiser ir para casa, eu vou lhe levar. E nessa liberdade, ele sentia o amor, ele sentia a melhoria do habitat,
né? O colchão gostoso, a comida boa, o carinho. E a porta estava aberta e ele não ia. Ia todo mundo para a missa comigo, voltava, para as festividades que era convidado. Depois o povo deixou de convidar devido a ser muita criança, e ficamos fazendo as festas em casa e chamando os outros. Mas eles tinham liberdade, eles têm liberdade. Eles têm que ter a sua liberdade e falar e dizer. Aí depois eles começaram a dizer aquilo que passou. Aí nós começávamos a trabalhar. Você não vai perguntar, é isso, você passou isso. Não. Ele se abria com a confiança e falava. E nós trabalhávamos isso com todo carinho, com toda liberdade. É isso. Não pode estar preso. Né? Eu me lembro, Glorinha, de estar aí uma vez e um garoto estava ali visitando, 20 e poucos anos já, e ele estava ali visitando, pedindo sua bênção. E eu fiquei assim, meio comovido, né? Porque se ele volta, é porque aquilo ali traz saudade, né? E ele foi, né? Aí você contou a história dele, que ele tinha sido adotado, foi adotado por uma família, acho que do Goiás. E ele contou que ele se profissionalizou, tem uma profissão hoje, e estava passando para lhe dar um abraço para saber como é que a senhora estava. Eu tenho muitas dessas. Então, eu fico muito feliz, tenho muitas visitas, Dia das Mães, e sempre que eles podem estar aqui, tá falando, tá ligando, traz os filhos, aqui seu neto, e eu tenho muito neto, assim, porque ele mostra aqui é minha mãe, aqui foi quem me criou, e isso é muito bom. Ele não esconde a história dele, e ele passa isso para os filhos. Então, Glorinha, e você tem quantos filhos registrados? Eu me lembro que era um absurdo, né, de livro de filhos você registrou. Eu nem pude registrar no cartório, porque eles não deixaram, mas que eu criei, e que são meus filhos, assim, que ficaram, não foram de volta para nenhum, nem a casa dos pais, depois conheceram, nada, foi 36. Aí meus 3, 39. Então, esses realmente que eu criei com 18 anos, depois que foi casando, e depois de 18 anos foram trabalhando e foram, né, procurando outros meios, mas que vem sempre aqui. E aqui é cheio, né? Não sei nem quantos. Toda hora vem me mostrar um netinho. Parece tanto netinho. Os netos. Muito bom. Tem uma passagem, e eu sei, as pessoas acham assim, você faz também, né, para essas crianças, hoje você é um lar de várias crianças que estão em vulnerabilidade, né, como é que se diz hoje, né? E são histórias, às vezes, muito, muito doloridas também, né? E que você acolhe e aguarda, você tem pais que vão aí e você ensina as pessoas. Uma das coisas que eu acho que esse livro, ele também é uma lição para todo mundo que queira, né, ver e ler, é também para quem adota. Você escreve, né? Você fala no livro que adotar não é querer simplesmente suprir uma vontade, uma simples falta que você tem. É querer amar outra pessoa. E você tem várias. E quais são as dicas que você dá para essas pessoas que gostariam de adotar? Porque eu sei que você faz um questionário, você conversa com elas, você tem toda uma avaliação sua desse tempo todo que você já trabalhou, disso que você sabe, isso aqui está querendo adotar como se tivesse um cachorro, e não é, né? Você já me deu várias lições, e eu queria que você falasse isso um pouquinho. O que é adotar uma criança? Quem deve adotar uma criança? E por que deve adotar uma criança? Acho que a pessoa que todos, né, que quiser, que sentir amor, né, tiver essa grandeza, sabe, de que ele é um ser humano, ele é seu filho, e ele é seu filho. Quando você diz, eu vou adotar, nem que não seja de papel passado, mas primeiro você tem que amar, mas amar mesmo, né? Cuidar, não porque vai crescer, trabalhar para você, não que depois vai te ajudar, não, é uma pessoa livre,
que vai aprender, você vai passar para ele toda essa liberdade que ele vai ter, né? Que ele vai escolher uma profissão, você vai conduzir essa coisa sem estar obrigando que ele vai ser isso, vai ser aquele. Não, ele vai ser o que ele quiser ser, ele tem o potencial de ser médico, cientista, ou então servidor, pintor, marceneiro, qualquer coisa, desde que ele seja feliz. Entendeu? E você também tem que quer uma pessoa para você amar, não para você prender, para te servir, não, para você amar, para você ser feliz, para você, né, fazer essa pessoa feliz, entendeu? De coração aberto, porque você vai ganhar muito mais do que qualquer prêmio em dinheiro. Você realmente não vai pensar no futuro, ele vai cuidar de mim. Quando eu ficar velha, ou eu estou doente, ele tem que cuidar de mim. Não. Ele vai cuidar de você, sim, se você amar. Ele vai cuidar, ele não vai te deixar. Nenhum. Entendeu? Pode ele ter sido abandonado, ter sido maltratado na casa dele, lá, ter toda essa passagem. Mas se ele chegou na sua casa, né, que na minha casa, nessa casa que é dele, ele tem liberdade, tem amor, e tem carinho, tem assim o conchego de todas as outras crianças, de irmão, de tudo, e ele participa de tudo da família, ele é uma criança livre, é uma criança que vai escolher o caminho bom e que vai voltar para essa casa. Vai voltar, vai me beijar, vai vir, né, os outros são irmãos, cadê meus irmãos, cadê? Ele não vai deixar. Nenhum deixa. Todos vêm. E quem quiser adotar uma criança, adote por amor. Não porque vai querer uma companhia. Não porque você está já ficando velha para cuidar de você. Tá? É isso. É importante dizer isso, né? Parece que é o dizer o... É claro, mas não é claro, né? Eu sei que algumas crianças vão e acabam tendo que voltar, né, Glorinha? Sim, porque os pais justamente. não entenderam. Eles não entendem, eles querem ver, nossa, querem mostrar a criança para todo mundo, eu estou adotando. Ele não é um bichinho de estimação. Não é. Ele é o ser. Fica mostrando, olha, eu adotei, olha aqui. Tá? Não é assim. Eu fico, abomino esse tipo de coisa, porque ele está sentindo, e ele vai ser uma pessoa que vai revoltar depois, como se fosse um brinquedo. É isso que eu vejo muita gente mostrando. Já fora é outra coisa. Entendeu, Tagore? Eu já tenho muitas histórias. E finda voltando mesmo. Glorinha, então. Então, a gente estava conversando e, né, você estava dizendo sobre essa coisa da adoção e eu queria te perguntar assim, existe uma história no seu livro? Tem várias histórias, mas qual a história que mais te marcou? Porque a gente já está chegando no final, já temos quase 1 hora de bate-papo, eu sei que voa, mas o Marcos ainda quer te fazer uma pergunta, mas eu queria que você deixasse aí, pessoal, qual foi a história que mais te marcou todos esses seus anos? Escolha uma história para contar para a gente, porque as pessoas às vezes não entendem, não sentem o que é esse universo, né, das crianças que estão soltas aí no mundo, que não tiveram possibilidade, esse universo do abandono, que você, como mulher e como mãe, sabe tão bem e conhece, para que as pessoas possam ter essa noção de que todo mundo tem a condição até de revolucionar isso, né? Olha, Tagore, eu tenho tantas. Eu tenho, assim, duas, eu vou contar rápido, que é muito marcante. Uma foi eu andando nas visitas, que eu fazia visita, nessas casinhas de taipa, de madeira muito ruim, aqui na Vicente Pires, que não existia, era só mato, e encontrei uma casinha, um barraquinho pequeno, e vi um choro de criança. E eu fui, não tinha ninguém, nem casas perto também. Isso tem já uns 30 anos, 35 anos. E eu cheguei, tirei o batentezinho de madeira, cavei com pau, estava eu junto com Rosângela, e ela, mais magrinha, menor, pequena, e entrou e falou, tia, tem uma criança aqui dentro.
Eu digo, não é possível. Aí fui, me arrastei por debaixo da terra, assim, do batente, tirei o barro e fui lá, a criança estava. E a criança estava com uma cachorra cheia de cachorrinho, ela estava mamando na cachorra. Me deu uma coisa tão grande, tão de dor, de decepção, de pessoa, de tudo no momento. Até essa criança, né, trouxe para casa, era eu que dirigia mesmo, peguei daí no braço de Rosângela, trouxe e fui direto banhar essa criança, tirar toda a picadinha de carrapato, toda, muito magrinha. Tinha quase 1 ano, mas era como uma criança não tinha nem 4,5 quilos, só os ossos. Então, é uma das histórias muito chocantes. Outra é chegar numa casa e vi uma criança de 6 anos lavando a paradeira da mãe com as mãos para botar na mãe, a mãe com câncer de anos, tudo sujo, tudo tão cruel. E eu falei, ela falou, o que a senhora quer? Eu queria que você trouxesse alguma coisa para comer. Eu digo, aqui, isso lá perto do Catetinho, perto, vizinho do poder. Eu digo, eu não posso fazer nada para a senhora aqui. Eu posso fazer levando a senhora para minha casa. Aí peguei ela, enrolei nos panos velhos, sujo, tudo de cocô, e botei dentro do carro e trouxe ela e os filhos. Estavam na rua catando coquinho, catando macaúba, coisa para comer. Trouxe ela com 5 filhos e trouxe para minha casa. Depois tratei, levei para o hospital do hospital que era do HUB. E lá entreguei na mão da tia Petzelli. Todo mundo ficou escandalizado. O hospital de base tinha botado essa senhora para ir para casa há 8 meses, para ela morrer em casa, sozinha. E com esse cuidado, ela veio mais 2 anos comigo. Os filhos ficou comigo até casar. É mesmo. Um é o Marquinho, que acho que vocês conhecem. Sim. Entendeu? Então, são coisas que não dá para você esquecer enquanto você, da sua existência. Do descaso do ser humano, das pessoas vê, mas não enxerga. Elas ouvem, mas não escutam. A gente não quer ver, Glorinha. A gente não quer ver, sinceramente. A gente acaba não querendo ver isso, porque é muita dor. Tem que enxergar. Glorinha, o que você sente quando você vê uma pessoa na rua? Quando você vê uma pessoa abandonada na rua, o que você sente? Eu sinto vontade de acolher, só que agora as condições estão difíceis. Eu não posso mais misturar, ter pessoas, ter criança, porque desde uma época que teve essa reordenação, o juiz me chamou muitas vezes e depois disse, olha, ou a senhora fica só com criança, ou a senhora vai ficar só com pessoas de rua, porque não dá as 2 coisas, e eu tive que escolhi aquele que não podia ainda andar. E fiquei ajudando as famílias que procuravam a minha casa. Cheguei até mais de 200 famílias. Só que naquela época eu ainda trabalhava, vendendo minhas coisas, então não via mais no anonimato. Depois me tornei conhecida e os amigos também que gostam do anonimato começaram a vir a ajudar, entendeu? E eu comecei a trabalhar mais em casa, costurando, fazendo isso que eu gosto muito de fazer, porque também me deu uma comodidade da coluna, por causa do peso, uma hernia de disco, que não me impossibilita de andar. Tá? Então, estou sofrendo muito com essa hernia de disco na 3ª vértebra, e fico sem poder andar. Mas eu ainda trabalho, ainda estou aqui na ativa, cabeça boa. O corpo não está sendo arrastado, mas a cabeça está muito boa. Tá? Isso eu sei, é uma verdade. Glorinha, a gente está chegando no final aqui. Eu queria que fosse muito mais tempo. Eu acho que as pessoas precisam te conhecer e, na verdade, conhecer a sua mensagem. Então, e o Marcos tem uma pergunta para você. Eu vou me despedindo aqui,
porque o Marcos é que vai fechar com a pergunta com ele, Muito e vocês vão obrigado, fechar aí que o Deus nosso. te abençoe. Um grande beijo para você. Você também, que Deus abençoe e os anjos cuidem de Gratidão. você. Tá? Obrigado. Obrigado, digo eu. Obrigado, Tagore. Obrigado para a Rosângela, obrigado para a Meire, por estar ajudando a gente aí, para poder ter você aqui conosco. Tá certo. Fala, Marcos, querido. Como é que é uma pessoa nascer no interior de Pernambuco, em Buíque, ser expulsa pela fome, porque sua família foi expulsa pela fome, né? Porque foi a fome que vos expulsou. Foi, para procurar outros meios de comer, e de pé, não era de carro. Era Pois com a trouxa nas costas. Então, como é que é sair disso? Porque você nasce em Buíque em 1945, né? E em foi abandonado. 46, eles saíram. Minha mãe Então, faleceu e o meu pai saiu procurando lugar para dar então de comer a gente. sua mãe faleceu, seu pai saiu procurando uma forma de poder sustentar vocês, de poder lidar com essas questões, e aí ele sai de Pernambuco e vai para Juazeiro do Norte, né, onde ele entrega os filhos e deixa você na porta de uma igreja e tal, mas vocês, a sua família, seu pai, sua mãe morreu, né, no parto de um irmão seu, uma irmã sua, morreu no parto, e vocês, seu pai com seus irmãos, tem que sair de lá porque a situação era muito difícil, de pobreza, de necessidade, era muito grande. E a criança que ela teve morreu de fome, porque não tinha como dar de comer. Foi por então, isso que vocês ele saem saiu. com a fome rondando a vida de vocês, vocês saíram a fome, de certa forma, expulsa vocês do Pernambuco, e como é que você se sente quando, anos atrás, você recebe o convite do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para você voltar à sua terra, ser recebida pelo governo do estado e poder lançar o livro, né, A Casa da Vida, a sua história, no Museu do Homem Pernambucano em Recife. Como é que ficou esse coração? Pode-se dizer ali que foi um grande momento dessa mulher empoderada que você se tornou, minha flor? Olha, eu me senti muito honrada, né? E gostaria de não só eu estar ali, de todas as mulheres pernambucanas de luta e do Brasil e de fora do Brasil, que são guerreiras, ter essa chance também de ser, né, mostrada para as pessoas copiarem a sua história, né, também fazer, porque só faz bem. Fazer o bem faz bem a você. E fiquei muito feliz, muito honrada, né, voltar à minha terra, ver as pessoas, né, com outra história, a mesma história, mas com outra situação, né? Mas isso não me deixou de ser aquela Glorinha de lá, a mesma Glorinha, tá? De ver a fome, a miséria, e estar junto, e o que puder ajudar, vai ajudar. Tá? Eu sou aquela Glorinha, a mesma Glorinha, mas me deixou honrada, né? Mas só foi possível porque tinha o Marcos Linhares, o Tagore, que viu essa história e que levou. Talvez eu não tivesse sido conhecida por ninguém. Mas, Glorinha, agradeço a vocês. Como é que é ser mãe agora, está chegando o Dia das Mães? Como é que é ser mãe no meio dessa pandemia? O que você tem a dizer aí de Dia das Mães para suas colegas, as suas irmãs que estão aí com esse desafio de ser luz no meio dessa escuridão que a gente está agora? Ela tem que ter essa luz, iluminar toda essa escuridão com o seu amor, com a sua perseverança, com essa grandeza de você encontrar alguém que você possa ajudar, você ser feliz todas as vezes, todos os momentos que você pode servir. E isso traz para você ter um olhar mais profundo, para você não desistir, você continuar ajudando mais, porque muito mais miséria vai ficar
depois dessa pandemia. Tá? Triste, mas se a gente pudesse, eu sei que eu e todas as outras gostariam, mas somos impedidas pelo financeiro, entendeu? Mas todas têm o coração cheio de amor e de vontade de ajudar. Só que só isso não basta. Basta você ter condição também, tá? Ter oportunidade de ter dinheiro, de ter a verba para fazer esse trabalho. Tá, Tá certo. Então, olha, quero agradecer imensamente a você por continuar inspirando a todas e todos com a sua história, com o seu trabalho, com esse seu poder. Você é empoderada pela sua grande capacidade de amar. E é isso que nos encanta tanto em sua história. Quero agradecer imensamente em nome aqui da BDB Cultural, agradecer ao Tagore Alegria, que esteve conosco. Né, Tagore? Muito obrigado aí a você, como sempre. E agradecer a você e a todas as mães e a todas as mulheres que continuam a dar tanta graça, a dar tanta força, a dar tanta luz nesse caminho que precisa tanto. Tagore, só rapidamente, Glorinha, como é que a gente acha você? Quem quiser te ajudar a ir lá, como é que faz? É lá da Criança Padre Cícero, lá da Criança Padre Cícero, aqui na QNG, área especial 37, Taguatinga, bem aqui o fundo do batalhão, né, do 2º Batalhão. É muito, muito fácil. Pela estrutural, chega na porta. E por qualquer que vier, nós estamos aqui com nossa casa. Temos nossa casa, uma creche, que está no recesso agora, mas está aberta para continuar zelando o imóvel. Né? Tem lá na Macaúba, que é perto da Faculdade Católica, atrás da Faculdade Católica. Então, tem esses 3 lugares e está aberto, tá? Então, estamos aqui aguardando. Agradeço as pessoas, agradeço principalmente a vocês, que Deus ilumine cada um de vocês, que vocês são estrelas, estrela que brilha, né, atrás de pessoas que fazem, e vocês, né, colaborem com essa, para mostrar esse trabalho. Eu fico muito, muito honrada, viu, Tagore e Marquinho, e todas as pessoas que contribuíram para sair essa história. Tá? Obrigado. Vocês são anjos de luz. Tá bom? Olha, então agradecemos imensamente a você, a Adriana Costa. Vou dar um abraço assim, ó. Ai, abraço assim. Ai, vontade de abraçar. Obrigado, meu amor. Um abraço a você, a Adriana Cortland, que escreveu esse livro Adriana, tão bonito que você faz. Patrícia, que mostrou vocês. Todos aí que estão sempre fazendo a diferença e as na pessoas vida que estão das aqui, pessoas. lutando. Estão com as mães aqui, com as crianças, né, com os filhos aqui ajudando, estão colaborando, sendo voluntário, porque não é funcionário. Agora, é isso, feliz Dia das Mães. Para a presidência, beijo. A presidente da República tem um monte que quer entrar, mas aqui as pessoas não querem, não, porque aqui é barra, tem que amar. Aí é de verdade. É de verdade. Tá, querido. Beijo, querida. Beijão. Beijo para vocês, feliz Dia das Mães a todas as mães. Tá, obrigado. Tchau. Tchau.